que a intenção do Filipe Luiz é botar força máxima, jogar com o que tem de titular. Renata, a gente tá falando de um Flamengo numa campanha que tem tudo para entrar para a história por conta dos números, né? Vambora, nação, é daqui a pouco Flamengo e Vasco e tem novidades. Filipe Luiz ganha reforço pro jogo de hoje, vai com força máxima, a mídia vai comentar, tem muita informação do jogo de hoje, então deixa aquele teu like, assiste o vídeo até o final pra você ficar atualizado aqui junto comigo, fechou? Partiu! Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. Maracanã recebendo os últimos retoques para esse grande clássico de domingo, Flamengo e Vasco. Olha, as grades aqui para ajudar a formar as filas, né? No acesso dos torcedores já foram posicionadas. Agora há pouco o pessoal da limpeza também jogando um jato d'água aqui no acesso da rampa do Bellini, um dos principais acessos. Expectativa de um grande público mais uma vez. Na última quinta-feira foi batido o recorde de público no ano no Maracanã, mais de 71 mil torcedores para Flamengo e Estudiantes. E nesse clássico que é meio a meio, ingressos divididos, isso faz parte de um acordo entre as diretorias. Já rolou no primeiro turno, né, quando o mando era do Vasco, e agora mais uma vez. A torcida rubro-negra, obviamente, empolgada com a liderança do Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai ficar ligadinho também no jogo do Palmeiras hoje, né? O Palmeiras que pode aí encostar, obrigando o Flamengo a vencer o jogo. E o técnico Filipe Luiz tem probleminhas ali no meio de campo, né? O Jorginho ainda não está pronto para voltar. O Saul levou um pisão no pé esquerdo, então o provável substituto vai ser o Alan no meio campo com o De La Cruz, com a Arrascaeta, num ataque mantido em relação à partida da última quinta-feira, né? Com o Gonçalo. Então, sobre o Saul, a informação que eu tenho de manhã, né, agora são 10h15 dessa manhã, de domingo, é que ele treinou normalmente e deve estar à disposição, tá? Não tô corrigindo ninguém aqui, tô trazendo a informação que chegou pra mim, né? Tem que apurar, então já tô te atualizando aí. Plata, que foi expulso, depois teve a reversão da expulsão na Libertadores, o Samuel Lino e o Pedro, que chegou a 150 gols com a camisa rubro-negro. O Alexandro é que deve voltar a ser relacionado, mas na lateral esquerda, provavelmente o Ayrton Lucas segue como titular. Vasco que tenta quebrar uma longa escrita. Primeiro, não vence no Maracanã há 2 anos. A última vitória 1-0 sobre o Atlético Mineiro foi em 2023. E vencer o rival também, olha, tem custado bastante para o Vasco, porque em 2023 houve uma vitória aqui no Maracanã, 1-0, gol do Puma Rodrigues, e depois nada. São 11 jogos sem conseguir vencer o Flamengo. Então, um jogo muito importante aí para as pretensões do Vasco de melhorar na tabela. Atenção para o horário, em 5h30 da tarde, porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, tem que cumprir essa distância. Então a bola rola às 5h30 da tarde, a transmissão da Globo ao vivo começa com Bora pro Jogo às 10:05. A gente espera. A gente falou sobre a questão do Palmeiras, de olho na Libertadores e com o elenco vasto. O Flamengo também tem esse elenco vasto, mas me parece ter uma estratégia bem diferente, algo que foi dito desde o começo do ano, de priorizar o Campeonato Brasileiro. Priorizar o brasileiro não significa abrir mão de outras competições, mas vai com o que tem de melhor, com jogadores à disposição. O Gil já trouxe pra gente. O Saul talvez não esteja à disposição para o jogo de amanhã, porque sentiu dores. O Jorginho segue fora. O Alexandre também está voltando aos poucos. Mas tirando isso, acho que a intenção do Filipe Luiz é botar força máxima, jogar com o que tem de titular. Né? Até para manter essa postura, né? esse lema, né? Essa diretriz que o Flamengo estabeleceu, a meu ver, de maneira muito acertada, porque um time com capacidade de investimento do Flamengo há muitos anos, desde 2019, o Flamengo ficar fora da disputa do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, como ficou nas últimas temporadas, é meio inadmissível. Então, acho que priorizar o brasileiro é bom. Quando você chega numa fase de quartas de final de Libertadores, também ninguém vai abrir mão, ninguém vai querer perder. Mas acho que o Flamengo montou um elenco capaz de dar conta das duas competições, enfrenta um adversário que, por mais que seja um clássico gigante, a história do Vasco fala por si, mas o momento é muito desigual. Assim como falei do Palmeiras e Fortaleza, a comparação vale também para o Flamengo com o Vasco. Estamos falando do líder do campeonato contra o 15º, uma diferença de 27 pontos separando os dois times. A diferença é muito desigual. Essa frase aqui é marcante, hein? Então acho que o Flamengo pode impor muita dificuldade ao Vasco, até porque o Flamengo tem uma característica de uma intensidade gigantesca nos primeiros 20 minutos de jogo, marcação alta, e o Vasco tem alguma dificuldade com a sua última linha de defesa de fazer esse jogo de construção que o Diniz tanto gosta. Para a sequência do trabalho do Flamengo, da campanha, é importante vencer esse jogo,
por conta da rivalidade e para você tirar um pouquinho aquele gosto meio amargo com que ele terminou o jogo com os Estudiantes, que era um jogo que o Flamengo poderia ter encerrado a disputa com uma goleada e acabou ali mantendo o Estudiantes vivo, muito em função, evidentemente, da atuação desastrosa do árbitro do jogo, mas o resultado está ali, 2-1, o Estudiantes está vivo e até para o Flamengo chegar mais forte ainda na Argentina, é fundamental ganhar esse jogo. E, Renata, a gente está falando de um Flamengo numa campanha que tem tudo para entrar para a história por conta dos números, né? O melhor ataque, a defesa que sofre poucos gols. Tem um saldo muito impressionante esse time do Felipe Luiz, é líder do campeonato com muita justiça até aqui, tem 50 pontos em 22 jogos, mas se a gente puder colocar alguma exigência a mais, talvez seja o desempenho nos clássicos regionais dentro do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o primeiro turno, a gente até comentava sobre isso no Tá Na Área de ontem. O Flamengo empatou 100 gols com o Vasco e com o Botafogo, ficou no 0-0 nos dois jogos e chegou para esses dois jogos com favoritismo por conta do que apresentava na temporada. Venceu o Fluminense com um gol no apagar das luzes, também de um jogo que não foi tão brilhante do Flamengo. O Flamengo foi melhor que o Fluminense, mas não teve aquele brilhantismo que a gente já viu em outros momentos. Talvez seja esse um ponto, se é que a gente pode ser chato com esse time do Felipe Luiz, para também ter um clássico colocando em campo, na prática, o que a gente já fala de superioridade de elenco, de mais opções do Felipe Luiz, num jogo que, claro, tem o Vasco também do outro lado tentando pontuar para sair da incômoda posição. Eu acho que, na verdade, para mim, o que talvez falte, entre aspas, em alguns momentos, em alguns jogos a esse Flamengo, é a questão de transformar a superioridade que ele cria em boa parte do jogo em diferença no placar. Mas a questão, cara, é que clássico, principalmente sendo Flamengo e Vasco, a bola não rola, irmão. Ninguém vai entrar de peito aberto num clássico e dar essa oportunidade. O clássico é onde derruba treinador, é no clássico onde a gente revela jogador, é no clássico onde a gente derruba jogador também. O clássico é assim, irmão, Flamengo e Vasco, por mais que o Vasco hoje esteja brigando, a briga do Vasco hoje é completamente diferente da nossa briga. O Vasco briga pra não cair. E eles estão felizes lá. Eles lotam, inclusive, né, o estádio deles lá, pra realmente apoiar o time pra não cair. O Flamengo não, irmão. O Flamengo a gente tá em outro patamar, já dizia o Bruno Henrique. Mas no clássico, irmão, todo mundo cresce, ninguém quer perder. E lógico que eu não poderia terminar o vídeo sem a provável escalação aqui. Saiu quase agora aqui no portal do Globo Esporte. Então a gente tem aí Rossi no gol, Varela, que pra mim hoje merece a vaga de titular, tá? Não, nada contra o reforço que a gente pagou muita grana hoje, mas pra mim o Varela tem que ser titular. Léo Ortiz e Léo Pereira, show. Ayrton Lucas, Saul, bota até entre parênteses aqui, né, o Alan, mas bem provável que o Saul realmente volte a jogar. Nicolas de la Cruz e Arrascaeta. Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Irmão, mesmo a gente jogando agora na próxima semana na Libertadores, o Felipe Luiz vai com força total, força máxima, até porque desde quando chegou o novo diretor técnico, né, de futebol aí, o José Boto, o Flamengo definiu que hoje a prioridade é vencer o Campeonato Brasileiro. E de verdade, tem que entrar em campo mesmo e meter um 5-0 no Vasco para eles entenderem que acabou. Flamengo, a gente não chega mais no nível do Flamengo. Minha opinião, quero saber a tua, deixa aquele teu like e se inscreve no canal. Muito obrigado pela tua presença. Não vai embora sem comentar aqui também, deixar o teu comentário, a tua opinião pra gente poder debater, hein? Saudações rubro-negras, fui!